Há muitas coisas para conhecer, para aprender neste mundo. Tantas coisas que você precisaria de muitas vidas, infinitas vidas, para aprender tudo o que há para se aprender neste mundo. Só de línguas são milhares. Ciência, tecnologia, artes de todos os tipos, música, cultura, enfim, são muitas coisas que o ser humano pode aprender e que muitas delas nos interessam profundamente, nos provocam a curiosidade, pois neste maravilhoso mundo criado por Deus, ele deixou muitas coisas para serem aprendidas e exploradas. Ora, porém, de tudo que há para se aprender, se conhecer, não há dúvida que, se há uma coisa digna de se conhecer nesta vida, é quem criou tudo isso. Não é? De onde veio tudo isso? Por que tudo isso? E por que o ser humano somente pode apreciar todas estas coisas, estas ciências, estas artes? Você dá um smartphone para um cachorro, ele não sabe o que fazer com isso. Para um gato, para um passarinho, ele não sabe o que fazer com isso. Você coloca um animal à frente da televisão, ele pode ficar até olhando. Se ficar olhando as imagens, ele não vai entender nada. Ou seja, só o ser humano recebeu a capacidade de absorver conhecimentos, explorar o porquê das coisas. E por que só o ser humano recebeu isso? Por que de todas as criaturas existentes, só o ser humano tem esse poder? São perguntas importantes, são perguntas pertinentes que nos levam ao Criador, à fonte de todo esse conhecimento. Por isso, há um texto sagrado, lá em Jeremias, capítulo 9, e versículos 23 e 24, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Então, o que se considera muito sábio não deve se gloriar na sua sabedoria. Nem o forte na sua força. Aquela pessoa que é muito forte, né? Forte, ganha os campeonatos de levantamento de peso, de lutas e tal, se torna a pessoa mais forte, leva o cinturão para casa, da categoria A, categoria B, categoria C, tudo junto, todos os cinturões estão lá na casa dele. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Então, os mais ricos do mundo, tem lá a lista dos mais ricos. Todo ano, o mundo fica babando sobre a lista dos mais ricos, os homens mais ricos, as mulheres mais ricas, etc. Aqui escrito, não se glorie o rico nas suas riquezas. Quer dizer, riqueza, força, sabedoria humana, nada disso é razão para a glória. Quem está falando isso é Deus. E ele continua, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, o conhecimento mais digno, mais sublime que um ser humano pensante deveria se aplicar para obter é o conhecimento de Deus, não tenha dúvida. De tudo que há para se conhecer, de tudo que há para se aprender, que ele pelo menos procurasse fazer isso, conhecer o Senhor. Não conhecer religiões, porque há pessoas que, no afã de conhecer a Deus, tomam um caminho errado. Contrário do que dizem aí, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Quem fala isso já mostra a sua ignorância de Deus. Já mostra, a pessoa quer soar muito espiritual, ela quer soar respeitosa de todas as religiões e etc. E você pode respeitar as outras religiões sem necessariamente concordar com elas. Não precisa você falar uma baboseira desse tamanho para dizer que você
respeita todas as religiões. Porque quem conhece um pouquinho só de Deus sabe que não há cabimento nesta afirmação: todos os caminhos levam a Deus. Não. No final todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Nada disso. Não existe isso. A palavra é clara. Só há um caminho que leva a Deus. Só um. Jesus, só um. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho. Então, ora, quem quer conhecer a Deus não é buscar religião. Há quem, no afã de querer conhecer a Deus, toma o caminho errado de estudar as religiões. Eu vou estudar as religiões. Aí começa, embarca numa odisseia de anos, viajando o mundo, estudando os livros, ouvindo os gurus e mergulhando nas crenças deste mundo. Vai lá, estuda o judaísmo, estuda o islamismo, estuda o hinduísmo, estuda o kardecismo, o espiritismo, o cristianismo, estuda tudo que vier à sua frente. Aí ela volta, sabe como? Mais confusa do que quando ela começou. Mais vazia de quando ela começou. Sem saber nada, sem entender nada. Olha, estudei tudo, viajei o mundo, não encontrei a Deus. Por quê? Porque procurou nos lugares errados. Procurou nas religiões. E Deus não está nas religiões. Deus não está nas religiões. Onde está Deus, então? Jesus disse: aqueles que me buscam, aqueles que me adoram, têm que me buscar em espírito e em verdade. Ou seja, espírito quer dizer usar a inteligência, a cabeça, a mente. Se aplicar para conhecer a palavra. Quando você quer conhecer alguma coisa, você logo procura o quê? Um livro, uma informação, um vídeo. Você procura palavras a respeito daquele assunto. Qual é a palavra que você acha que vai te apresentar Deus melhor, a informação mais fidedigna a respeito dele? Quais outras palavras que não sejam a dele mesmo? Quais palavras melhores para apresentá-lo do que as palavras dele? Pense um pouquinho, use a sua razão, use o seu intelecto. Para conhecer algo, você tem que procurar palavras, informações. Informações fidedignas. Informações que vão trazer realmente conhecimento verdadeiro sobre aquele assunto. Então, se você quer saber sobre um assunto específico, você vai à pessoa que é autoridade naquele assunto, pessoa que é uma sumidade naquele assunto. Você vai ler tudo que aquela pessoa escreveu sobre aquele assunto para você se formar, se informar ou talvez até se formar naquele assunto. É isso que você vai fazer. Você vai buscar essa informação. Ora, se você quer conhecer a Deus, então qual é a autoridade maior, suprema, neste assunto? É alguma religião? Por acaso? É algum bispo, pastor, papa, arcebispo, padre? Não. A autoridade maior no assunto de Deus é Ele mesmo. E Ele nos deixou a palavra dele. Chama-se Bíblia Sagrada. Que se você buscá-lo na palavra, você vai encontrá-lo. Aqueles que me buscam com sinceridade me acharão. Aqueles que me buscam de todo o coração me acharão. É o que a palavra promete. Então, quem busca vai achar. Ora, olha só o que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, falou aqui a respeito dessas pessoas que não demonstram nenhum interesse em conhecer a Deus. Lá em Romanos 1:28 diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, quer dizer, tem muita gente assim, que se importa em conhecer astronomia, se importa em conhecer zoologia, se importa em conhecer tudo, mas não se importa em conhecer a Deus. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, as pessoas que não demonstram nenhum interesse, não se importam, no mínimo, em conhecer a Deus,
elas são entregues a sentimentos perversos e começam a fazer coisas que não convêm. Então, por isso você vê muitos sábios, muitas pessoas inteligentíssimas neste mundo, ou inteligentinhas, né? Que elas, apesar de serem muito capazes naquilo que elas se dedicaram para aprender e trabalhar e se profissionalizar, você olha a vida pessoal dessas pessoas e você vê os absurdos, as atrocidades que elas praticam na vida pessoal. Traição, prostituição, pedofilia, pornografia, engano, vício, droga e por aí vai. Por aí vai. Inclusive, os versículos seguintes dão uma lista aí do que essas pessoas se envolvem. Depois, valeria a pena você, se importar, ter esse conhecimento, continuar lendo lá, primeiro livro de Romanos, capítulo 1, do 28 em seguida. Então, eu concluo dizendo, se você vai conhecer alguma coisa, se você vai se aplicar em conhecer algo, coloque no topo dessa lista o conhecimento de Deus. E vá direto na fonte, vá direto na palavra dele. Porque Deus quer se revelar, mas ele só se revela aos sinceros, aos que estão buscando de verdade conhecê-lo. E quem o conhece, aí sim, este se torna sábio. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.